Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho de Mateus. A gente vai estudar hoje o capítulo 19 e 20. Então, o capítulo 19 de Mateus a gente vai dividir em 4 partes. Primeira parte, discussão sobre divórcio e casamento. Tema polêmico. Vamos lá, capítulo 19, versículo 1. Quando Jesus terminou de dizer essas coisas, deixou a Galileia e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele curou os enfermos. Alguns fariseus apareceram tentar apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Então eles ali estavam tentando pregar uma peça em Jesus, estavam colocando ele em armadilha. Mas Jesus responde com outra pergunta, versículo 4. Vocês não leram as escrituras, né? Se fosse no dia de hoje, vocês não leram a Bíblia? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher. E disse, por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente vai fazer um suco. E aí no suco a gente vai fazer de 2 frutas, de maracujá e de manga. E depois a gente não gostou da experiência e quis separar esse suco, porque não gostou desses 2 sabores misturados. Como que a gente vai separar essa mistura? Vai ser difícil, né? Imagine, você bateu essas 2 frutas com água no liquidificador. Como que você vai separar essas 2 frutas depois de misturada, né? Pode até ser que alguém consiga separar, mas imagine o trabalho que vai dar. E muito provavelmente ainda vai sobrar algum resquício de uma fruta que vai ficar com a outra, né? E isso é o casamento. Isso que é quando 2 carnes se tornam uma só, quando se juntam e se tornam uma só carne. Então a relação de casamento, ela é mais intensa do que a relação de pais com filhos. E é por isso que está escrito, deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher. Então o casamento, ele é um projeto de Deus, ele é uma constituição familiar, né? A formação familiar. Aí no versículo 7, eles perguntaram, então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandar embora? Jesus respondeu, Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. A gente já leu ali nos versículos anteriores qual era o propósito original, né? O que Deus uniu, nenhum homem separa. Então Jesus aqui explica que Moisés permitiu por causa da dureza do coração dos homens, porque muitos resistem ao Espírito Santo e não aceitam ser convencidos do pecado, porque muitos resistem e não aceitam ser transformados, né? E o namoro, gente, ele existe justamente para que se preste atenção nos detalhes do comportamento do outro. Tem que ficar atento aos sinais no processo de namoro, tem que observar, né, como que é seu namorado ou sua namorada. Tem que observar como que está o coração do seu pretendente, né? Se ele é quebrantado ou não. Observe qual a base estrutural que essa pessoa tem. Se a base dela é a rocha, se é o verbo encarnado, a palavra de Deus, Jesus, ou se a base dela é o mundo, é o achismo dela, né? E toda aquela cultura que foi inserida na mente dela através da parentela, dos familiares. Não pode ignorar os sinais. Tem muita gente no processo de namoro que está apaixonado e ignora os sinais. E muitas das vezes aquilo era um sinal importante. Aí casa. E aí depois fica reclamando. Mas por que não prestou atenção nos sinais? Né? Observe os sinais. E se você vê que aquilo não te faz bem, se tem alguma coisa ali que o Espírito Santo está te incomodando, termina o namoro. Espera que Deus vai te preparar alguém especial, alguém de Deus para você. Não fique ansioso, nem se precipite, né? Observe os sinais. Então, lembrando, gente, que o coração quebrantado é aquele coração que se arrepende do pecado, né? Não é para você procurar uma pessoa perfeita, porque perfeição não existe. Mas tem que ser uma pessoa que tem um coração quebrantado, né? É aquele que está disposto a reconhecer o erro, que está disposto a pedir perdão e aquela pessoa também que está disposta a perdoar.
né? Observe se a pessoa reconhece o quão falha e pecadora ela é, né? Se tem discernimento que precisa ter Cristo como centro do casamento. Tem que ter esse discernimento. A pessoa não pode se achar muito boa. Ah, eu sou boazona, olha como eu sou. Você tem sorte de eu estar namorando com você, porque olha, eu sou perfeito, eu sou muito bom, eu sou tudo aquilo que qualquer mulher desejaria ter. Presta atenção, porque se essa for uma das frases que o seu pretendente diz, um conselho eu lhe dou: termina esse relacionamento, porque essa pessoa ela não enxerga o quão falha e pecadora ela é. Então isso só tende a piorar, ao não ser que no meio da jornada ela encontre Cristo, ela aceite Cristo e aceite ser transformada. Mas até lá, né, durante ali o processo, você já vai estar casado e aí você vai ter muita dor de cabeça, muitos problemas. Então, por favor, gente, quem aqui está estudando a palavra, os jovens que ainda não se casaram, fiquem atentos aos detalhes e prestem atenção nessa fase do namoro. Tá bom? Por exemplo, quando eu casei, eu não era cristã. Eu não tinha conhecimento bíblico, perguntava a minha religião, eu falava, eu sou católica não praticante, né? Que a maioria das pessoas fazem, nem vai à igreja, não lê a palavra de Deus e diz que é católico, né? Mas na verdade não é nada. Então, na verdade, eu não era nada. Eu não me aprofundava na palavra, nada. Na época, os meus pais, eles já eram evangélicos, né? E ali eu tive alguns conselhos da minha mãe que foi embasado na palavra de Deus. Mas eu não me aprofundava, né? Então, no início do meu casamento, eu tive muitos problemas, muitos, né? Justamente por isso, porque a gente não tinha Cristo como centro, como a rocha, como a base do casamento. E eu posso dizer que é muito complicado, né? O ser humano, ele já é falho e pecador, mesmo depois do processo de transformação, mesmo depois da conversão. Então, imagine antes, a dureza do coração, né? Então, é difícil. Por isso, nada é impossível para Deus, tudo é possível para Deus, né? E glória a Deus, porque nessa caminhada, durante o meu casamento, eu conheci Jesus, né? Aconteceu a conversão, eu ainda estou no processo de transformação, e isso foi, assim, a total diferença na minha vida. Mas sem Jesus é difícil, porque o casamento, ele já é difícil, né? São duas pessoas diferentes, de cultura diferente, que se unem, né? Então, quando você não tem Jesus, aí muito facilmente a sua estrutura é derrubada. Então a gente tem que prestar atenção, principalmente os jovens, né? Durante o período de namoro, fique atento aos sinais. Aí no versículo 9, e eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, ou que só poderá fazer em caso de imoralidade e se casar com outra, cometerá adultério, exceto se for em caso de imoralidade, né? Que é o caso de traição. E aqui Jesus está explicando que cometendo adultério, ele está infringindo o mandamento, né? Porque quem perguntou isso para Jesus foi justamente os fariseus, os mestres da lei. Então eles se achavam tão entendidos da lei, né? E eles sabiam que a maioria do pessoal ali dele, muitas das vezes, se divorciava, mas nem tinha caso de adultério. Eles se divorciavam, né, por qualquer outro motivo. Então Jesus aqui deixa claro, mas vocês que são mestres da lei, muitas das vezes estão pecando. Porque quando vocês se separam sem esse motivo, que é em caso de imoralidade, vocês estão cometendo o adultério. E Jesus aqui ensina que não é, gente, para banalizar a aliança do matrimônio, né? Que não é para se divorciar por qualquer motivo, por achar que não ama mais ou por incompatibilidade de gênero, porque isso todo mundo tem, né? Basta você ser ser humano para você ser incompatível com a outra pessoa em relação a alguma questão. Nunca ninguém vai pensar em tudo igual, nunca ninguém vai ter a mesma opinião, né? E esse que é o segredo do relacionamento, é você aprender ali, se tornar uma só carne, com uma outra pessoa que é diferente de você, que pensa diferente de você, porque daí que vem a transformação, né? Aí que vem o processo de Deus nas nossas vidas. Aí no versículo 10, os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus, só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Ou seja, se você está disposto a casar e constituir uma família, você só pode fazer isso se você estiver disposto a receber a ajuda de Deus. Aí no versículo 12, alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunuco por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Ou seja, Jesus está dizendo, nem todos nasceram para casar.
né? Então, aquele que não está disposto a receber Jesus, a ajuda de Jesus no seu casamento, aquele que não está disposto a ter Jesus como centro da sua casa, é melhor não casar. Aquele que não está disposto a ceder, a amadurecer, é melhor não casar. Né? Ele está falando, o casamento não foi feito para todas as pessoas. E aqui ele fala desse eunuco, porque a gente leu em toda a Bíblia, né, que muitos se faziam eunucos para poder prestar serviços aos reis. Né? Muitos ali, todos aqueles que prestavam serviços aos reis, ao harém do rei, né, que cuidava das esposas do rei, das concubinas, todos eram eunucos. Né? E o eunuco é a expressão que ele usa. Hoje em dia não tem eunuco, mas aqui ele deixa bem claro. Se você não está disposto a isso, é melhor você não casar. Então não é pecado ser solteiro, escolher não se casar. Não é pecado. Pode ficar tranquilo, fique em paz. Porque casamento é uma missão. E quem não está preparado, realmente é melhor que não se case. Porque não é fácil, né? Isso é um fato. Agora a gente já entra na segunda parte. A segunda parte, Jesus abençoou as crianças. Versículo 13. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orassem em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Jesus, porém, disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como elas. Então, antes de ir embora, pôs a mão sobre a cabeça delas e os abençoou. Então, aqui mais uma vez, Jesus ressalta a importância da pureza, da inocência da criança, né? O reino dos céus pertence ao que são como elas, como as crianças, aos que aprendem a ter humildade, a depender de Deus, né? A gente já estudou isso na aula anterior, né? Que as crianças humildes, aqueles que são humildes como criança entrarão, herdarão o reino de Deus, que aqueles que aprendem a depender de Deus. E vocês viram aqui que os discípulos não tinham muita paciência com as crianças, né? Porque eles queriam, vamos logo, Jesus, vamos logo ver o que tem que fazer aí, a gente quer aprender, vamos logo, tem coisas para resolver. E aí as crianças apareciam ali no meio do caminho, e eles repreenderam as crianças, e Jesus falou, não, deixe que elas venham até a mim. Né? Isso mostra muito pra gente na igreja também. Porque quando a gente tá na igreja, geralmente tem as salinhas das crianças, né? Dos adolescentes e tudo mais. Mas por algum motivo, às vezes uma criança tá ali junto, e a criança às vezes não para quieta, né? É difícil controlar uma criança. Não é falta de educação, é porque é uma criança, ela é agitada, ela tem energia, é difícil controlar. E às vezes algumas pessoas ficam muito irritadas com aquela situação, né? Que não é uma situação que está excedendo, né? Claro que se a criança estiver excedendo ali no barulho e tudo mais, os pais têm que tirar a criança daquele ambiente, porque vai dispersar. Mas quando não é uma situação que excede, as pessoas têm que aprender a ter paciência, né? As crianças também querem ouvir a palavra de Deus e não é para repreender. Jesus disse, deixe que eles venham até mim. Interessante aqui a gente observar as crianças, o quão importante elas são para Jesus. Aí a gente já vai agora para a terceira parte, capítulo 19 de Mateus. Versículo 16, agora a gente vai falar do homem rico. Essa passagem também é polêmica, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso daqui? Capítulo 19, Evangelho de Mateus, versículo 16, a parte do homem rico. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Olha o que ele está falando. Que boas ações. A gente aprendeu o quê? Que ninguém entrará no reino de Deus por conta de suas boas ações. Mas ele está perguntando isso ao mestre, ou seja, ele não aqui reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, né? Ele falou aqui Rabone, mestre, né? Professor. Aí no versículo 17. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Aqui Jesus ressalta, somente Deus é que é bom. Né? Ninguém se torna bom porque faz boas ações, assim como esse jovem rico aqui está perguntando, né? Quais boas ações que eu devo fazer para obter a vida eterna? Então, a gente precisa entender que ninguém entrará na vida eterna porque é bonzinho, né? Porque faz boas ações. Não é por merecimento que a gente entra, é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. E aqui também é muito importante a gente ressaltar que às vezes as próprias pessoas falam pra gente, né? Nossa, como você é boazinha, nossa, que homem bom, que mulher boa, né? Mas sempre se acontece de
falar isso pra mim, eu sempre torço o nariz, assim, sabe? Quando a gente torce o nariz, tipo quando a gente faz aquela careta, quando tá sentindo o cheiro de algo desagradável. Então, eu sempre falo, eu não sou boa, gente, eu não sou boazinha. Ninguém é bom, o único que é bom é Deus. Somos todos pecadores e falhos. Ninguém aqui é bom, então ninguém tem que se achar o bom, né, o bonzão, a boazona, porque ninguém é. E Jesus aqui já vem e acaba logo com isso, né? Há somente um que é bom. Aí no versículo 18, quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu. Então Jesus ali falou o que para ele? Que se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. E aí o homem perguntou, quais? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? Esse aqui estava se achando, né? Aí Jesus já vai vir com a resposta. Então, olha só, gente. Percebam que Jesus não falou os 2 primeiros mandamentos, que está lá em Êxodo. Capítulo 20, do versículo 3 ao 4. Jesus falou esses aqui que a gente acabou de ler, mas os 2 primeiros ele não disse. Os 2 primeiros são quais? Não tem outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo, né? Não pratique a idolatria. Aí no versículo 21, olha só, Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então olha só, o homem havia dito que obedecia todos os mandamentos citados ali por Jesus. E aí Jesus entra com a palavra perfeito. Se quiser ser perfeito, venda todos os seus bens e dê o dinheiro ao pobre, né? Então eu creio que ele quis dizer tipo assim, já que você se achou bom, né? Obedece todos os mandamentos que eu citei, então agora vamos lá para os 2 primeiros mandamentos. Porque Jesus sondava o coração daquele homem, Jesus sabia o que tinha no coração daquele homem, né? E aí ele foi e falou, não tenha outros deuses além de mim e não faça espécie alguma de ídolo. Jesus falou isso? Falou. Porque ao falar, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, é justamente isso que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Porque esse homem tinha sua riqueza como ídolo, como um Deus. Então Jesus conhecia ali o coração daquele homem, sabia que aquele homem idolatrava suas riquezas e que tinha seus bens como Deus. Já que aquele homem se achava tão bom por cumprir quase todos os mandamentos, então se ele quisesse ser o perfeito, né, que era impossível, mas se ele quisesse ser, ele teria que cumprir os 2 primeiros mandamentos. Teria que parar de idolatrar o Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, e seguir somente a Jesus. Foi isso que Jesus disse, venda tudo, dê aos pobres, volte e siga-me, venha e siga-me. Porque não tem como você seguir a Jesus e seguir ao dinheiro, você tem que escolher um dos 2. E é isso que Jesus estava explicando para ele, né? Então o homem foi embora triste e desistiu, não quis ser mais perfeito. Então isso nos mostra que a questão aqui não é ser rico, ter bens, e sim em fazer da riqueza um Deus, né? E idolatrar isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Tem que entender. Esse homem fazia dos seus bens o seu Deus. Ele idolatrava isso. Aí a gente vai continuar nessa linha de raciocínio, mas já vai para a última parte. Em Mateus 19, a última parte é recompensa dos discipulados. Aí no versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então lembra que a gente aprendeu que ser humilde é igual a ser dependente de Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, do versículo 2 ou 4, nós já estudamos e lemos que Deus guiou o povo ali pelo deserto e lá está escrito, Deus humilhou o povo e os colocou à prova, era para provar o caráter daquelas pessoas e foi justamente para ensiná-los a depender somente de Deus.
e a não depender do poder ou das riquezas. Lembra? Tudo aquilo que a gente estudou, do povo passando pelo deserto, dependendo exatamente de tudo eles dependiam de Deus. E ali era um ensinamento, era isso que Deus estava querendo mostrar para eles. Olha, vocês têm que aprender a depender de mim. Não é contando já com os seus dinheiros, com o salário no final do mês que você vai receber, com a provisão da sua despensa que já está cheia, não. Vocês têm que aprender a confiar em mim. Eu darei para vocês o pão de cada dia. Era isso que Deus estava ensinando para aquele povo lá no deserto. E por que Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Porque geralmente um rico tem suas riquezas no seu porto seguro. Geralmente acha que não precisa depender de Deus, porque suas riquezas irão suprir todas as suas necessidades. Então, para que ele vai se lembrar ou aprender a depender de Deus se ele tem as suas riquezas? Né? Por exemplo, quando o rico é ofendido ou humilhado, geralmente ele vai dar outra face para ser batida. O que a gente aprendeu? Se alguém vier e bater na sua face, dê a outra. Não foi isso que a gente aprendeu? E vocês acham mesmo que um rico, ele vai fazer isso? Muito provavelmente não. E ele ainda vai entrar com um processo por difamação ou danos morais. Por quê? Porque ele tem advogado disponível, porque ele tem muito dinheiro, porque ele não merece ser humilhado e nem ser ofendido. E se você o ofendeu, mesmo que foi com a verdade, você vai receber um processo, porque eu tenho vários advogados muito bons que vão te processar. E você que se vire aí se você não tem as mesmas condições que eu tenho para poder se defender. É por isso que vai ser muito difícil um rico entrar no reino dos céus. E assim, as suas riquezas passam a ser o porto seguro, né? E a pessoa não aprende a depender de Deus. E essa que é a humildade. Esses que são os humildes que entrarão no reino do céu. Humildade não é sinônimo de pobreza, não é. Humildade é sinônimo de dependência, da pessoa aprender a depender de Deus. O povo lá no deserto, eles foram ensinados a depender de Deus, né? E um rico, como depende de suas riquezas, muito provavelmente eles não vão aprender a depender de Deus. Entende aqui? Aquele povo, ele foi provado no deserto justamente porque Deus conhecia o coração deles. Não tem aquele ditado que Deus não dá asas à cobra? Pois é. Então, com isso que a gente está aprendendo, quer dizer que só os pobres entrarão no reino do céu? Não, não é isso. A gente sabe que a salvação ela é individual e que independe da situação financeira de cada um. Existe pobre que é soberbo, muito mais soberbo do que um rico. Não é humilde e que mesmo na dificuldade tem muito pobre que se recusa a aprender a depender de Deus. Então, assim como aquele povo no deserto, muitos foram reprovados, não tiveram caráter aprovado. Eles eram pobres, eles não tinham nada, eles só tinham Deus. E mesmo assim, muitos resistiram e não dependeram de Deus. E eles morreram lá no deserto. Então, não quer dizer que a pessoa é pobre, que ela vai entrar no reino do céu, não. É aquela pessoa que depende, que aprende a depender de Deus. Aí a gente agora vai, versículo 25, ainda nessa parte. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Por que, gente, eles perguntaram isso? Porque na cabeça deles, as pessoas que eram ricas, elas eram abençoadas por Deus, né? Mas a gente lembra que a gente estudou aqui em Mateus mesmo, lá no capítulo 4, do versículo 8 ao 10, nós lemos lá que Satanás ofereceu a Jesus. Lembra quando Jesus estava naquele período lá no deserto? Ficou os 40 dias no deserto? Então, Satanás, ele apareceu ali e ofereceu a Jesus todos os reinos da terra e sua glória em troca de adoração. Vocês lembram? Jesus recusou, é claro. Mas Satanás ofereceu. Isso quer dizer o quê? Que Satanás pode oferecer riquezas, glórias, conquistas desse mundo para muitas pessoas. E muitas pessoas aceitam. Muitas pessoas aceitam. Então isso mostra que nem todas as pessoas que são ricas é porque foram abençoadas. No versículo 26. E também não quer dizer que pessoas ricas não possam ser abençoadas, hein, gente? Vamos encontrar aí o equilíbrio dentro da palavra de Deus.
Existem pessoas sim que prosperaram, que são ricas e que são humildes, que dependem de Deus e que foram abençoadas sim, mesmo aquela que às vezes que herdaram uma herança, né? Que não ralaram, que não conquistaram, mas elas possuem a sabedoria, né? Quando elas têm o verbo encarnado, que é a palavra de Deus, como base, né? Muitas das vezes elas aprendem, né? Porque elas aceitam o processo de transformação e elas aprendem a depender de Deus, mesmo sendo ricas. Versículo 26. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então a salvação, ela não é obtida por meios humanos. Não tem nada que a gente faça para merecer a salvação. E sim, é pelo sacrifício de Jesus, né? E é isso que Jesus aqui está tentando explicar. Toda vez que ele fala sobre a sua morte e ressurreição. Aqui nessa época, eles ainda não entendiam muito sobre isso. Mas a gente entende. Aí no versículo 27. Então Pedro disse: deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Jesus respondeu: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Então aqui deixa claro que Deus não faz distinção entre os judeus e os gentios. Nós somos quem? Os gentios, aqueles que foram enxertados, certo? Somos nós. Então Deus não faz distinção. E não é porque a gente chegou depois dos judeus, não é porque nós fomos adotados, né, que a gente não tem os mesmos direitos. A gente tem sim, aqui está escrito. Muitos primeiros serão os últimos, muitos últimos serão os primeiros. Glória a Deus por isso, né? Aí que entra a gente. Aí agora a gente já vai capítulo 20. Agora a gente vai entrar no capítulo 20. Também separei em 4 partes. Primeira parte, a gente vai falar da parábola dos trabalhadores do vinhedo. Depois, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Jesus ensina sobre servir aos outros. E por último, Jesus cura os cegos. Então vamos lá, capítulo 20, versículo 1. É da parábola dos trabalhadores do vinhedo. Essa parábola também é bem legal. Versículo 1. Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Então aqui tá falando, gente, que Deus, nessa parábola, nessa historinha que Jesus está contando, Deus é o dono dessa propriedade. E ele saiu de manhã a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Ele saiu procurando trabalhadores. Essa aqui é a primeira parte. Aí no versículo 2. Ele combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Esse foi o combinado e aquelas pessoas que ele encontrou aceitaram esse combinado e foram trabalhar. Isso era de manhã cedo. Aí depois, às 9 horas da manhã, estava passando esse dono dessa propriedade, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagariam o que fosse justo. Então aqueles primeiros foram contratados por uma diária, eles já sabiam o valor que eles iriam receber. Esses daqui, o dono dessa propriedade não saiu procurando. Ele estava passando pela praça, viu que aquelas pessoas estavam desocupadas porque ninguém os contratou para trabalhar. Ele teve misericórdia e falou, bom, eu vou contratar eles também. Foi lá, contratou eles, só que ele não combinou nada, não fez nenhum combinado de valor. Mas aquelas pessoas toparam, elas estavam ali, né, dispostas a trabalhar, e aquele homem passou e ofereceu, então elas foram. Aí no versículo 5, e eles foram trabalhar no vinhedo. E ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Versículo 7. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então, esse dono da propriedade
estava de novo passando por ali e teve compaixão dessas outras pessoas que estavam ali dispostas a trabalhar, mas não passou nenhum dono de propriedade os contratando. Então ele pegou e contratou. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Versículo 9. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Novamente a gente entra aí, os gentios. Então, essa parábola, ela ensina sobre o princípio da salvação. Porque presta atenção, foi combinado naquela primeira parte que aquelas pessoas trabalhariam o dia inteiro e receberiam aquele valor. Ok, eles concordaram. Depois esse dono dessa propriedade teve compaixão das outras pessoas que não foram escolhidas para trabalhar e foram em horários diferentes. E mesmo assim ele os contratou, mesmo trabalhando por um período menor, e pagou a mesma quantia. E ele começou pagando de trás para frente. Então os últimos que chegaram para trabalhar já foram recebendo. E aqueles que eram os primeiros, quando viu o valor que aqueles estavam recebendo, eles pensaram: ah, então acho que vão pagar para a gente um valor maior. Afinal das contas, a gente chegou desde cedo e está trabalhando no sol quente desde cedo. Mas aqueles outros chegaram mais tarde. Mas o dono da propriedade disse o quê? O dinheiro é meu, eu pago o quanto eu quiser. E na verdade, o que vocês estão é incomodado com a minha generosidade. Então aqui fala sobre o princípio da salvação. Não são as obras e nem o tempo de convertido que vai determinar as nossas recompensas. Aquelas pessoas nas 3 partes da parábola, elas receberam a salvação. Mas os primeiros que estavam lá há mais tempo não acharam justos e foram reclamar. Mas no final está escrito o quê? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque o que importa é o coração. E é Deus que sonda o nosso coração. Então não adianta a gente querer a justiça humana. Não adianta a gente querer determinar o que é justo ou o que não é. Porque o coração de Deus é cheio de compaixão. E na verdade, a gente o que precisa é se alegrar por essas pessoas que de última hora, assim como um ladrão naquela cruz, reconheceu Jesus e foi salvo. A gente tem que parar com esse negócio de ficar se comparando, né? De achando que a gente é melhor. Não, mas eu fiz mais, eu trabalhei mais, isso não é justo. Esquece a sua justiça, né? Deixa que a justiça de Deus prevaleça. E aqueles primeiro, eles concordaram, né? O dono ali da propriedade avisou, eles estavam precisando, não, eu concordo. Isso também serve para trabalhar na gente, né? Às vezes a gente trabalha numa empresa e tudo mais, quando é contratado, tá ali todas as condições, eles perguntam: você aceita? Aí a pessoa fala: aceita, porque tá precisando, ela nem negocia direito, né? Não vê nada direito, simplesmente aceita. Aí quando entra na empresa, começa a observar, começa a se comparar. E aí começa a fazer o quê? Começa a reclamar. Começa a falar mal da empresa, começa a dizer que lá tá tudo errado, começa a dizer que não acha justo o quanto que trabalha, o quanto que recebe. Mas espera aí, por que no começo você não foi sincero, né? E não tentou negociar ali o valor quando você foi contratado? Você não aceitou? Então cumpra com a sua palavra. Não fica se comparando e achando que você é melhor ou que você merece mais. Faça conforme o combinado, faça o que é certo. Não fique falando pelas costas e falando mal da onde vem o seu pão de cada dia. Seja obediente a Deus, tenha Cristo como a sua base e Deus vai abençoar. Se realmente você estiver passando por uma situação injusta, Deus vai abençoar. Deus vai abrir outras portas, você vai prosperar, mas simplesmente obedeça e não fica se comparando. É isso mesmo, né? O que a gente precisa focar também, que a gente
Todos merecemos a salvação, é pela graça, é pelo sacrifício de Jesus, não é por merecimento. Então não é porque você foi convertido anos, né, antes de mim, por exemplo. Ah, mas eu nasci em berço evangélico, eu abri mão dos prazeres do mundo, fiz tudo certinho, e não é justo que aquela ali que curtiu todinha a vida no último momento, porque aceitou Jesus, ela mereça a salvação e viver também no reino de Deus. Quem é você para determinar o que é justo ou não? Deus veio para todos, né? Você tem que pensar muito pelo contrário. Você teve a oportunidade, o prazer de ficar na presença de Deus muito mais tempo do que aquela outra pessoa que só aceitou ali de última hora, né? E não ficar se comparando e, na verdade, tendo seu coração corrompido porque o que você queria é ter usufruído das coisas do mundo. Entende? Então, na verdade, a gente tem que entender a intenção do nosso coração, né? A gente não pode se comparar com os outros. É ter o relacionamento ali diário mesmo com Deus, é você e Deus. Você e Deus. Foca na obediência, né? E esquece dos outros, né? Você tem que servir, a gente tem que aprender a servir como suporte para os outros, né? É suporte mesmo, um dá o suporte para o outro. E não ali um tentar ser juiz do outro, né? E tentar determinar o que o outro merece ou não, de acordo com os nossos critérios. Graças a Deus não é assim, né? Deus que me livre. E que isso também não aconteça com a nossa nação, né? Porque, infelizmente, às vezes, o poder está com pessoas que querem determinar o que é justo ou não. Muitas das vezes vão contra a lei, ficam encontrando brecha, né? Para poder prender o inocente, para poder fazer injustiça. Mas a gente não pode esquecer que o juízo de Deus vai vir. E por isso que o nosso coração tem que ficar tranquilo e em paz. Essa parábola, ela pode ser usada para várias situações, para várias explicações em momentos da nossa vida, mas o princípio dela é exatamente o da salvação. É o da salvação. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque o que vale é a intenção do seu coração. É isso que Deus sonda na gente. Ainda Mateus capítulo 20, a gente vai para a segunda parte. Jesus prediz sua morte e ressurreição. Versículo 17. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse, em particular, o que aconteceria com ele. Ouçam, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e mestres da lei. E eles o condenarão à morte. E os entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então aqui Jesus mais uma vez está dizendo sobre a sua morte e ressurreição. Você viu? Vocês viram que anteriormente também a gente já falou sobre isso. Então Jesus sempre ali enfatizando e dando essa notícia para ele, para que fosse preparando o psicológico deles, né? Para que eles estivessem ali preparados psicologicamente, porque isso iria de acontecer. Agora a gente já vai para a terceira parte. Jesus ensina sobre servir aos outros. Mateus capítulo 20, versículo 20. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo? São capazes de beber no cálice que eu estou prestes a beber? Jesus acabou de falar da sua morte, né? Que ele seria traído, que ele vai ser morto, crucificado. E aqui Jesus está perguntando para ele, vocês estão dispostos a aguentar tudo que está por vir, né? E eles responderam, somos. Só que eles nem sabiam direito o que estava por vir, né? Jesus já tinha falado algumas vezes, mas na verdade eles não estavam entendendo muito bem sobre do que se tratava. Aí no versículo 23, então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice, né? Porque Jesus aqui está falando dos mártires, né? A forma com que eles morreriam, né? Como já aconteceu isso, a gente sabe, né? Que muitos dos discípulos morreram como mártires mesmo, defendendo a Jesus. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. O meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Então aqui Jesus está explicando que quem determina isso é Deus. Então não tem nada que os discípulos façam para merecer esses lugares. Não adianta chamar a mamãezinha lá, né? Só porque são os 2 discípulos, era mãe de Tiago e de João.
Então ela foi lá na frente, imagine, e falou para Jesus: não, ó Jesus, os meus 2 são os seus preferidos, viu? Por favor, deixe que um se sente à sua direita e um à sua esquerda lá no reino de Deus. Essa mãe muito espertinha, né? Quis ir lá chavecar Jesus para que Jesus desse preferência para os 2 discípulos. Mal ela sabia, né, do que se tratava esse cálice do que Jesus estava falando. Mal ela sabia do que era. Imagine só os outros discípulos, ao saberem que a mãe foi lá pedir isso pelos filhos, né? Aí no versículo 24, quando os outros 10 discípulos souberam que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos? Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Olha só o que Jesus está explicando. Que naquele mundo, os governantes, que eram os líderes, eles tinham poder e autoridade sobre aquele povo. Mas Jesus está explicando aqui, ensinando um outro tipo de liderança, que é a liderança certa. Que é aquela liderança onde o líder, ele é servo e não patrão, né? Então, o líder, ele é chamado para entrega. E não para privilégios, né? O líder é o primeiro, tem que ser o primeiro a servir, que é para ensinar os seus discípulos de como deve fazer. E eles estavam acostumados com um tipo de liderança que ficava simplesmente mandando, que não tinha nenhum tipo de sacrifício, que não servia ninguém, que ficava simplesmente por cima, achando que poderia determinar tudo. E Jesus aqui veio justamente para ensinar o contrário. Se você quer ser líder, aprenda a servir. Líder é sinônimo de entrega. É aquele que se entrega para os seus discípulos, é aquele que está na frente, é aquele que recebe as pedradas e protege as suas ovelhas. Isso que é ser líder. É diferente daquilo com que eles estavam acostumados, com que eles achavam que era. Então agora o versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. É justamente isso que Jesus está falando. Quer ser líder? Quer ser o primeiro? Quer o que vai na frente? Quer ser o porta-voz? Então se torne escravo, porque é você que vai ter que servir mais. No versículo 28, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, que era o rei, era o próprio Deus, o verbo encarnado que veio para a terra, ele não veio para ficar sentadão, só dando ordem e ser servido. Ele veio para servir. Esse é o verdadeiro líder. Essa é a nossa referência de liderança. Então é isso que Jesus está ensinando. Você quer ser livre? Então aprenda. Primeiro se torne um escravo. Aprenda a servir para depois você liderar. Defender as suas ovelhas. Não é fácil ser líder, não. Aí a gente já vai para a última parte. Capítulo 20. Versículo 29, Jesus cura 2 cegos. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ou seja, eles ali reconheceram a miséria deles, né? E eles clamaram, pediram que Jesus tivesse misericórdia deles. Versículo 31. Calem-se, diziam os brados, o que estavam na multidão. As pessoas não queriam que ninguém ficasse atrapalhando, elas estavam seguindo Jesus, tinham um foco e não queriam que ninguém interrompesse. E por isso que disseram isso. Eles, porém, não se incomodaram com isso não, eles gritaram mais alto ainda: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: o que vocês querem que eu lhe faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhe nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Lembra do louvor que eu mandei hoje no grupo? Aquele louvor fala o quê? O que antes era lucro já não tem mais valor. As escamas caíram no chão. Tua luz me encontrou. Agora eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ou seja, essa música está falando sobre a cegueira espiritual. Então, o que esses 2 cegos pediram aqui? Nós queremos enxergar.
E Jesus os curou. Jesus tocou, eles foram tocados, eles foram curados. E depois que eles começaram a enxergar, eles começaram a seguir Jesus. Então aqui novamente Jesus está enfatizando que aqueles que são tocados por Jesus, que são curados, que aceitam o processo de transformação, aqueles que são impactados pelo poder de Jesus, pela presença de Jesus, não escolhe outra opção a não ser seguir Jesus. Não escolhe. Então, tudo que antes era lucro, já não tem mais valor. Depois que você conhece Jesus, é Jesus. Por quê? Porque as escamas caem no chão, né? Isso serve pra gente. Todos os dias a gente precisa pedir, Senhor, tira a minha cegueira espiritual, arranca as traves, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te enxergar, Jesus. E que Jesus cure a nossa cegueira espiritual, assim como ele curou essa cegueira desses dois cegos, né? Que a gente possa encontrar a luz de Jesus, que a gente possa enxergar Jesus e a partir dali a gente possa segui-lo, porque nada mais vai ter graça se não tiver Jesus. É justamente isso, né? É o clique que a gente tem quando as escamas são tiradas, quando as traves dos olhos são tirados, quando a gente enxerga Jesus. Aí a gente começa a ser transformado, vai pelo caminho da santificação, que é a caminhada com Jesus. É exatamente sobre essa cegueira, a cegueira espiritual. E é isso. Aí encerra a última parte do capítulo 20. Então tá bom, gente. Vamos orar para terminar? Muito obrigada, gente. Obrigada pela participação de vocês. Desculpa aí a demora, é que ocorreu um incidente aqui, sabe como é que é? Mas isso só me mostra, gente, olha só, eu estava estudando sobre isso e acontecem vários imprevistos justamente para me mostrar que eu preciso aprender a depender de Deus e não daquilo que eu fico tentando preparar, né? Porque muitas das vezes eu quero montar uns estudos mais elaborados, quero fazer coisas mais explicativas, só que daí não dá tempo. Não dá tempo. É na correria mesmo, né? E muitas das vezes Deus me mostra isso. Você tem que aprender a depender de mim, né? O que deu para fazer, deu. O que não deu para fazer, não tem problema. O Espírito Santo vai fluir e o Espírito Santo que vai nos ensinar, né? Que ele continue fluindo e falando, que ele usa a minha boca, né? Para que a gente possa, de fato, ter as escamas dos olhos retiradas, para que a gente possa enxergar como Cristo. E muitas das vezes na nossa correria no dia a dia é justamente para mostrar que a gente não tem controle, que a gente não tem poder sobre tudo que acontece no dia a dia, né? É para a gente aprender a depender de Deus. Eu vou orar para finalizar, tá bom? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela sua palavra, porque ela é viva e eficaz. Oh, Senhor, queremos te enxergar, papai. Queremos enxergar, papai. Tira, Senhor, as escamas, papai. Nos cura da cegueira espiritual, papai. Abre a nossa mente, Senhor, nos transforma. Que o processo de metanoia ocorra nas nossas mentes, papai. Muito obrigada, Senhor. Oh, papai, cura, Senhor. Cura os enfermos, papai. Cura, Senhor. Que caia por terra toda a ansiedade, toda a depressão, papai. Oh, Jesus, queremos sentir a sua paz que excede todo entendimento, que possamos sentir a sua alegria que não vem das circunstâncias, papai. Sabemos que o Senhor é o nosso Abba, sabemos que o pão vem de ti, Senhor, a cada dia, Senhor. Abre portas de oportunidade, papai. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Jesus, pela sua obediência, papai. Continue, Senhor, abrindo nosso entendimento, ilumina, papai, queremos ser sal e luz. Muito obrigada, Jesus, que haja paz em todos os lares, papai, que possamos ser instrumentos em suas mãos, papai, nos capacita, Senhor. Sabemos que sozinhos não conseguimos porque somos incapazes, mas o Senhor é o Deus do impossível, papai, e sabemos que através de ti poderemos ser capacitados. Muito obrigada, Abba. Em nome de Jesus. Amém. Amém.